Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço a toda a família Feal, como diz um grande amigo meu, que está lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Muito bem, eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, nosso grande amigo Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, família Feal, que bom estarmos juntos aqui, especialmente porque a gente vai falar de Jesus, Nando, falar dos ensinamentos do Emmanuel, a gente vai trazer algo que é muito importante para a nossa vida, e eu tenho certeza que isso funcionará, Nando, como um verdadeiro alimento espiritual. Então, abra o seu coração, se sinta como se estivesse na sua casa, no seu ambiente de trabalho, se estiver a gente juntos, né, Nando, fazendo o nosso evangelho. Então, chega mais, vamos nessa aí para mais uma alvorada. Exatamente, Tiago. Obrigado pela presença. Eu vou trazer aqui, junto com o Tiago, do livro Fonte Viva de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, o capítulo 45, Somente assim. Somente assim. Então vamos lá, ó. O Emmanuel sempre separa uma passagem, hoje ele separa de João 15, 8, seria capítulo 15, versículo 8. Então Jesus diz: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Diga aí, Tiago. Olha, Nando, esse contexto aqui de João 15, ele faz parte onde Emmanuel foi lá buscar, né? Ele foi buscar um dia antes, na noite anterior, Nando, da crucificação. Esse é o momento em que Jesus fala traz esse ensinamento para nós, né? Onde Jesus preparou emocionalmente, espiritualmente os discípulos, Nando, contou para eles que eles não estaria ali mais fisicamente, né, junto com os discípulos, mas eles estaria a todo momento próximo, acompanhando todo esse trabalho. Falou também que eles seriam perseguidos, falou assim que ele seria a verdadeira videira verdadeira, e o fato deles estar conectados com essa videira verdadeira seria o que manteria eles de pé, Nando. Seria essa conexão espiritual com Jesus e com Deus. Não é o fato simplesmente deles se considerarem cristãos na verdade, mas se sentirem conectados ao próprio Deus. Então, Emmanuel pinça esse ensinamento lá da última noite de Jesus encarnado aqui na Terra para trazer a lição de hoje. E beleza. E aí, então, Emmanuel escreve o seguinte, ó: Em nossas aflições o Pai é invocado, nas alegrias é adorado, na noite tempestuosa é sempre esperado com ânsia, no dia festivo é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado, esquecido pelos ingratos, o Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre os bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. Né, Tiago? É porque nas horas de sofrimento, né, quase todos nós, né, Nando, lembra de Deus, a gente se lembra de Deus. A dor tem esse poder, né, de quebrar o nosso orgulho, de fazer a gente silenciar as nossas vaidades, nos fazer reconhecer a nossa pequenez. Quando tudo parece fugir do nosso controle, né, a alma parece que naturalmente, né, Nando, faz esse movimento de buscar. E o Emmanuel usa esse movimento da alma, começa a mostrar para nós que na aflição Deus é chamado como socorro. Então, seja na alegria, ele é adorado, né? Nas tempestades, como ele vai colocando, no dia festivo. Então, louvado seja pelos filhos, né? Não esquecendo que a gente
não pode se mostrar ingrato para Deus. E você sabe uma coisa, Nando, estudando o livro Boa Nova, um livro preciosíssimo da Lavra do Chico, trazido por Humberto de Campos. O livro foi tão importante que Emmanuel disse que teria que ser Humberto de Campos, na sua qualidade literária, para trazer essa informação. Uma exceção, inclusive, né? Até as obras do Chico, né? Ele mesmo prefaciou o livro, não foi nem o Emmanuel que prefaciou o livro, para você ver como esse livro é muito especial. E ali onde ele reconstrói as falas de Jesus, Nando, por isso que esse livro é tão especial, Jesus vai dizer assim, logo no início do seu ministério, Jesus vai dizer assim, Nando, que ele não teria vergonha da dor. Pelo contrário, a gente, quando passa por uma dificuldade, busca a Deus, como a Emmanuel está colocando, né? Nas nossas dificuldades, no nosso sofrimento, Jesus fala assim que a gente não deveria ter vergonha disso, que a gente deve buscar realmente. Aliás, Nando, Jesus fala assim que o trabalho, vamos dizer assim, esse trabalho difícil da alma, seria o trabalho que Jesus mais gosta de realizar. Olha só como eles pensam diferente da gente, né? Que beleza, hein? Tiago, você relembrar aí o Humberto de Campos e essa história, né? E a necessidade diante de Deus, da suprema força, divindade, é a gente humildar-se, né? É, humildar-se a ponto de a gente entender, a ponto de a gente se curvar diante da grandeza dele, né? Reconhecer essa grandeza dele e reconhecer que ainda nós ainda somos pequenos, né? Apesar de Jesus dizer que somos deuses, mas este divino, né, ele está muito acima de nós e é a ele que nós recorremos, né? E que importante a gente reverenciá-lo, é, a gente louvá-lo, da gente pedir a Ele, né? Pedir por Jesus a Ele e pelos trabalhadores da luz a Ele, porque todos nós, queiramos ou não, na hierarquia de existência espiritual de cada um de nós, todos precisamos, né? Nem, eu acho que a gente lembra do Dr. Bezerra, né, que ele poderia escalar e ir para outras instâncias espirituais e não foi, né? Ele preferiu ficar aqui para que ele pudesse estar com aqueles que mais precisam, né, dentro do globo terrestre, dentro do planeta Terra. Então, é muito lindo isso saber que espíritos dessa envergadura ainda estão conosco aqui, Maria, né, para nos elevar, para buscar ensinar a nós o caminho mais seguro de estar diante de Deus, né? E Jesus foi e é o nosso mestre que nos ensinou pelo seu evangelho, né, Tiago? Você sabe por que que o Dr. Bezerra de Menezes faz isso, Nando? Porque ele entendeu o que o Emmanuel está ensinando nessa linha 5, que a bênção e a bondade infinita entre os homens bons e os maus, entre os justos e injustos, Deus dá sempre, Nando. Ele espalha essa bênção sobre todas essas pessoas. Ele não faz acepção. Então o Espírito chega nesse nível, ele entende isso, né? Por isso que para ele estar aqui entre a gente como pessoas ainda ignorantes da lei de Deus, ele sente esse prazer de fazer isso. Até porque Jesus também referencia nesse trecho que eu comentei com você, Nando, do Boa Nova, Jesus diz assim que esse é um projeto de Deus. E ele, Jesus, não descansaria enquanto isso não se concretizasse. Olha que bonito isso. Ele revela isso, sabe, para quem? Para os pais de Tiago e João, o velho pescador Zebedeu. Ele revelando na sua segundo dia de pregação, ele fala isso: olha, eu não vou descansar enquanto eu não concluir essa tarefa. E Emmanuel reverencia isso, dizendo que Deus espalha essa bondade, ele não faz acepção. E você vê, Nando, que na linha de baixo ele fala assim: olha, o verme rasteja, o arbusto vai se desenvolver, o homem começa a raciocinar, mostrando que a vida é uma escola e cada um vai aprendendo no seu ciclo, né? Deus está trabalhando por todos, desde pelo verme, pelo arbusto e pelo homem, né? Por todos. E todos de grande importância para o Criador, né? O Criador não nos colocaria dentro desse universo, dentro desse multiverso, né? Onde estamos nessas
dimensões, extras dimensões aí, e tudo que existe partiu deste Criador. E ele não iria de forma nenhuma deixar nenhum, como Jesus nos disse, né? Jesus veio ser o porta-voz de Deus, o porta-voz mais próximo de Deus que nós pudemos receber na terra foi Jesus, né? É Jesus. Então as coisas que ele disse era justamente para transmitir o que Deus queria e quer de nós, né? Então o que ele falou, que a gente tenha atenção, porque é a voz de Deus. É como se o Jesus, né, na questão mediúnica, ele é o médium de Deus. Ele está, né, transmitindo aquilo que o nosso Criador deseja de cada um de nós, né? Usou outros profetas, usou outros sábios, né? Usou outros espíritos de grande envergadura que estiveram na terra, que estão na terra para que a voz dele fosse, né, ecoada pelos quatro cantos do planeta. Isso, em qualquer uma das religiões que existem no planeta, Deus se manifesta, né, através de profetas, através de sábios, através daqueles que estudam, que amam a Deus, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse intercâmbio entre Deus e nós, né? Você falou assim, Nando, esses grandes espíritos, os Gandhi, esses grandes espíritos, né? Eu lembrei do Gandhi, com certeza, é um desses, né? Um desses grandes espíritos. E essa pedagogia divina, Nando, progressiva, como Emmanuel está dizendo aí, tem um porém, tem um porém. Por isso que ele coloca assim, ó, ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a respeito, ao nosso respeito. Tudo bem, Nando, ele vai dizer aqui que o verme, o arbusto, o homem está nesse processo de crescimento, mas agora a gente também, nessa pedagogia divina, Nando, progressiva, mas agora a gente não tem que duvidar que Deus tem uma expectativa ao meu e ao seu respeito, ao nosso respeito. Deus espera algo de nós. Olha que bacana isso, que bonito isso, né? Deus conta com a gente. Não é à toa que o próprio Jesus, Nando, preparou, como o início do trecho, né? Como a gente comentou, estávamos, o trecho que o Emmanuel selecionou dessa lição foi justamente o trecho da Santa Ceia, da última ceia, onde Jesus também prepara os espíritos. Tinha uma certa expectativa com relação aos discípulos de um trabalho que seria realizado. E da mesma forma aqui o Emmanuel está dizendo que Deus espera algo de nós, nesse sentido da finalidade evolutiva de estarmos aqui, né? Isso mesmo. E aí o Emmanuel continua, ó, de existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente através dos mil modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossas ideias superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aparições elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Então, que a gente precisa, né, semear e colher não é, é batata, mas não colher batatas. É aquilo que a gente fala. Plantou, colheu, é batata. É verdade. E olha que até meio poético o Emmanuel está colocando dessa forma, né? Porque ideias, culturas, Nando, aspirações, claro, são necessários para essa colheita espiritual. Isso vai mudando, evoluindo, vai ficando cada vez mais bonito, mas prepara, né, essa árvore da alma para produzir isso. Mas Deus não quer apenas flores, Nando, tronco e folhas.
nessa árvore? Ele quer frutos. Por isso que a raiz do ensinamento, nesse caminho, a raiz desse ensinamento, né, é esse dar frutos. Então, mostra, o Emmanuel está mostrando para a gente aqui que a vida interior, Nando, também obedece essa lei de fecundidade. O espírito ele precisa cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, ter um bom conhecimento, mas isso precisa ser transformado em serviço útil. Não é simplesmente ser uma pessoa, Nando, filosoficamente correta, ter ali uma vida interior estável. Já imaginou isso? Uma pessoa ali, 100%, ela não se abala, Nando, ela superou os seus traumas, ela está ali numa vida completamente zen. Mas ela se mostra alheia, vamos dizer assim, ela não se sensibiliza com o sentimento das outras pessoas. Não considera isso um desperdício espiritual, Nando? É um desperdício espiritual, é a gente deixar passar por nós oportunidades que a gente não aproveita, né? Então, às vezes se faz assim. Vamos dizer que a gente encontre uma gleba, um terreno em que a gente encontrou ali uma grande oportunidade de semear aquele chão, né? De colocar sementinhas lá, de cuidar. É muitas vezes a ansiedade de que aquela semente cresça rapidamente, porque a gente quer ver uma árvore. Outro dia eu vi uma repórter aí, uma jornalista que ela comprou uma área, né, no interiorzão aí, e aí ela tá plantando assim, acho que umas 100 mil árvores. Ela já plantou, acho que até mais dessa metade dessas árvores que ela deseja colocar lá. Aí o pessoal sempre pergunta para ela, e a casa, né? E a casa? Mas ela tá mais preocupada em ver aquelas árvores crescerem e recuperar aquele local do que até a própria casa dela. Ah, a casa está em projeto, mas o que mais me interessa é revitalizar a área, porque né, a gente, quando viaja aí pelos interiores, a gente passa por determinados lugares, tem pastos onde o solo já foi muito castigado, muito usado, aí a gente vê aqueles lugares sem árvores, né? Que foi muito, ou mesmo outros tipos de plantações que foram feitas lá, e hoje não tem árvore mais, né? Então a gente precisa revitalizar tudo isso. Então é semear e acreditar que aquela sementinha um dia vai se tornar um tronco robusto, né? Como fala aqui no texto, né, Tiago? Sim, porque ele, olha só. Nunca chegaremos a semelhante condição, né? Simplesmente através de mil modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. O Emmanuel faz essa advertência essencial, não? Que a gente não vai chegar a essa verdadeira glorificação a Deus apenas por sentimentos bonitos, raciocínios brilhantes, emoção, inteligência, claro, são importantes, mas não basta, né? A fé não pode permanecer apenas nesse campo das ideias. Por isso, considere, viu, Nando? Além de buscar esse brilho interior, essa beleza interior, considere também aquele momento simples onde você tem um contato com uma pessoa e ali existe algo de divino ali, né? Uma semente sua partindo da sua boca numa simples palavra, ou num simples momento, num simples contato com uma pessoa, de um sorriso, de um olhar doce, contém algo de sagrado. Por isso que Emmanuel está dizendo assim, ó, Deus espera isso de nós, Deus espera algo mais de nós, Deus espera esses frutos. E não precisa ser de quantidade, não. E sim um fruto de essência, de qualidade, de sentimentos, né, amigo? Exato, sabe? Essa semana a gente recebeu uma mensagem de uma ouvinte e, poxa, assim, eu até fecho os olhos aqui, até paro de falar, gaguejo, porque ela agradecendo, né, as palavras que ela ouviu durante nossos programas aqui, né, durante determinados programas e o quanto fez bem a ela, né? Passando por agruras aí, por desafios, né, de enfermidade, ela falou que essas palavras que a gente diz aqui, como você acabou de falar, né, uma palavra pode mudar né, um pensamento da pessoa, um sentimento. Então, Deus agindo, né? Se nós
procurarmos ser cada vez mais intermediários, ferramentas da força divina, ela fala através de nós. A gente nem sabe que a gente está sendo e está dizendo algo importante para determinadas pessoas. E essa palavra chega e toca o coração. Aí fala, puxa, o Tiago é tão bom, né? O Nando é tão bom, não. Aí diz, Jesus disse, bom é Deus. Então, por que bom é Deus? Porque ele nos usa, né, intermediário, usa como usou Jesus para ser intermediário, como nós dissemos aqui, médium de Deus, né? E que é, essa a bênção chega, passa por nós, mas não é nossa. É nossa pelo fato de que também nós precisamos ouvir isso. E isso, por isso que é nossa também. Mas que acontece isso, a semente vai cair naquele coração, e glória a Deus, né? Que essa semente frutifique, cresça e se torne novamente dizendo aquela árvore robusta. Amém, 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 viu, Nando? Amém. Por ela, por todas as pessoas que se conectam com a verdade do Evangelho, né? Porque essa pessoa que recebeu essa mensagem, essa semente de luz, né? Ela não deixou virar uma emoção passageira. Olha, puxa, que reflexão maravilhosa. Não, e aquilo passou e foi. Ela, de alguma maneira, Nando, ela incorporou, trouxe para dentro do seu coração e aquilo começou a trabalhar o solo do seu coração. Começou a trabalhar, e eu tenho certeza, Nando, que ela pegou esse conhecimento e aplicou de alguma maneira, ainda que seja de uma maneira simples, seja para ela ou seja para alguém à sua volta. Isso começou a fazer sentido. E é exatamente isso que o Emmanuel está pedindo para nós, né? Que a gente comece a transformar em ferramentas essa mensagem. Porque aí sim, esse é o verdadeiro fruto que a espiritualidade espera. A flor, né, anuncia uma possibilidade, uma beleza ali, tem um ideal anunciado numa flor, uma coisa linda, maravilhosa, perfumada. Mas os bons ideais é indispensável, Nando, em que a tarefa espiritual, quando vamos dizer assim, seria essa flor bonita se transformando em adubo, ou mesmo se transformando em uma outra semente para uma outra planta. Então não fica só a beleza pela beleza, não é? O conhecimento pelo conhecimento. Mas esse fim, seja para transformar o nosso íntimo, seja para ajudar alguém, Nando, se desembaraçar de uma dificuldade, um incentivo que a gente possa dar para alguém, uma alegria, um momento de equilíbrio, um momento de compreensão. Tudo isso são exemplos simples em que a nossa semente pode fazer diferença na vida de alguém. E ele fala aqui, né, depois que a gente leu e comentou sobre esses parágrafos anteriores, que assim também ocorre nos domínios da alma, né, onde nós devemos fazer essa semeadura, onde nós devemos nos conectar com Deus, onde isso vai permanecer, né, porque as questões materiais, né, assim até nos comparativos aqui, que faz da árvore, faz do fruto, faz da flor, né? São coisas no campo físico. E a gente tem também, como ele fala, que também ocorra nos domínios da alma, né, Tiago? É aí que é o verdadeiro campo. Você se lembra, Nando, quando Jesus veio falar, anunciar o reino de Deus na terra, né? Inclusive, a gente comentou de Tiago e João. Você se lembra que a mãe deles, de nome Salomé, quando ouviu falar da chegada de um Messias, de um novo reino, ela estava pensando assim: puxa, quero que os meus filhos alcancem uma posição de destaque lá junto com Jesus, né? Ela achava que Jesus viria substituir Herodes, Nando, que ele viria trazer um novo poder, substituir um novo governo. E ela chegou ao ponto de chegar para Jesus pessoalmente e falar assim: Mestre, coloque o meu filho, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mateus, que registrou esse acontecimento, foi uma testemunha ocular desses fatos, registrou lá no seu Evangelho no capítulo 10. Ele fala lá: a mãe de Tiago de Tiago e João pediu para que ele colocasse, né? Aí Jesus, não, não é assim que vai funcionar, né? Essa transformação, esse reino, Nando, vai acontecer dentro da nossa alma. Com certeza, é o campo eterno aí, né? E que ele nos coloca, né? Aqui, esse campo que a gente deve cultivar, por onde a gente vai levar e deixar, né? O nosso, vamos dizer assim,
a nossa herança, e essa herança, não estou falando de herança de pai para filho, falando de herança de nós para conosco mesmos, né? Porque lá no futuro a gente pode ser o bisneto o tataraneto de nós mesmos, né? E voltarmos, reencarnarmos, ou mesmo no plano espiritual, quando a gente está no plano espiritual, tudo isso será colheita, né? Como ele fala aqui da colheita. A colheita ela vai ocorrer. Para que o quê? Só que a gente se abasteça? Não, para que a gente possa semear mais ainda. Então, conforme a gente vai crescendo, evoluindo e tomando forma espiritual mais elevada, a gente vai também aumentando a nossa semeadura, a nossa plantação. O trabalho continua. E como Jesus falou, meu pai trabalha, né, Tiago? Quem não se lembra, Nando, daquela parábola da figueira estéril, em que Jesus contou que um certo homem tinha uma figueira, Nando, plantada em sua vinha e ele procurou nela fruto, né? Mas ele não encontrou. Aí ele disse, poxa, o trabalho, Jesus contando, né, que o trabalhador, eu estou aqui há 3 anos, venho procurar fruta nessa figueira e não acho. Aí ele falou, vou cortar essa figueira, porque ela não me serve mais, né? Aí o trabalhador falou assim, não, o outro trabalhador falou, não, deixa ela aí mais esse ano, a gente vai escavar, adubar, e quem sabe, né? Ela não vai conseguir produzir frutos. Jesus começa a explicar essa história, mostrando, Nando, que a gente ainda, inclusive, recebe um tempo de Deus. Esse tempo de amadurecimento. Eu espero, viu, Nando, que esse adubo espiritual que a gente está recebendo do Emmanuel, que a gente vai recebendo de autores espirituais, pessoas anônimas que conversam com a gente, de situações da nossa vida que são verdadeiras mensagens de Deus para nós, que isso funcione como um adubo, porque eu não gostaria de ser chamada de figueira estéril pela espiritualidade. Já imaginou, Nando, receber esse título? Então, eu acho que é o momento da gente começar a pensar nisso, né? Em que eu posso ser útil para não ser chamado de uma figueira estéril? Olha só como isso é muito importante. Essa figueira estéril, é sério esse assunto, viu? É verdade, não é um assunto estéril, não, é um assunto sério. Que a gente promova o nosso ser para que a gente possa ser útil conforme as condições que já Deus nos concedeu, né? Porque nós temos essa condição, Jesus ele confirmou isso. É claro que a gente muitas vezes não dá essa atenção, achando que a gente não tem condição, achando que a gente não pode. Ah, só fulano pode, porque ele pode, porque ele tem estudo, ele tem riqueza, ele tem sabedoria. Não, isso Deus não tirou de ninguém, ao contrário, ele colocou em cada um de nós essa condição, né? E a ajuda que a gente deve um para o outro é aproveitar que se você alcançou determinada situação e que aquela situação te ajudou, puxa, por que que você não dá para o outro também a receita, né? Como a gente vê as mulheres ou os homens que cozinham e que também são gourmets aí, todos que gostam de estar na cozinha, trocam receitas, sabe? Né? Eu gosto de cozinhar, por exemplo, eu troco receita com várias pessoas e isso é salutar. A gente vai ter que trocar sempre, né, Tiago? Sempre, sempre. Quem quiser, Fernando, ler essa parábola da figueira, tá lá em Lucas 13, capítulo 13, versículo de 6 a 9. É uma parábola bem curtinha, mas é muito importante, né? E eu acho legal, porque às vezes a gente comenta, quem quiser olha lá e você vai ver as palavras de Jesus. E quem sabe, né, Nanda, às vezes a gente fala alguma coisa, você vai conseguir alcançar outros sentidos, né, da parábola, e aquilo complementar algo no seu coração. Deus fala, viu, Nanda, através das linhas dos livros. Não é à toa que a espiritualidade tem esse compromisso dos livros, do conhecimento. Sem esse ensinamento, na hora do desespero, a gente fica meio sem base, né? E quando a gente tem esse conhecimento no coração, seja aqui junto à Alvorada, que o Nando sempre está trazendo uma mensagem de Emmanuel, do André Luiz para a gente, vai sustentando a nossa vida. A gente vai se preparando para esse trabalho espiritual que Jesus espera de nós. Sem o conhecimento, Fernando, a gente fica meio capenga, né?
É verdade. Bom, a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Aquele momento que a gente, assim, sugere aí, ó, eu tô com uma garrafinha aqui do lado de água, deixa um copo aí, deixa uma xícara, um recipiente, para que os benfeitores trabalhem nesse líquido precioso no momento em que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Vamos lá, então, para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Agora, quem vai nos conduzir pelo momento de prece, de oração e vibrações é nosso Tiago. Vamos lá acompanhá-lo? E agora, Tiago, vamos lá? Então vamos juntos, meus amigos, com muito carinho, iluminando os nossos corações, deixando uma luz sair e subir até o alto, até a presença do nosso Senhor Jesus. Pessoas do mundo inteiro, nesse momento, se iluminam. Vamos se conectar com elas nessa grande família aqui na Terra, sob a tutela do nosso Senhor Jesus. Querido Mestre, abençoe esse momento de estudo, de reflexão, e que a Tua luz, Senhor, nos ajude a transformar fé em trabalho, conhecimento em humildade, e o nosso sentimento, Senhor, em caridade, em boas sementes. Não nos permite que a gente seja essa árvore estéril, né, Senhor, de poucos frutos. Ensina-nos, Senhor, a servir com amor, a perdoar com sinceridade, a semear a paz onde estivermos. E nesse momento eu gostaria que você emanasse mais forte ainda uma luz do seu coração em direção àquelas pessoas que estão necessitando de saúde. Se você está precisando agora de uma boa energia, de uma boa vibração, se sinta receptivo nesse momento. E a gente pede que a espiritualidade visite você onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, em deslocamento, não importa. Sinta-se envolvido, abraçado, plenamente compreendido por essa espiritualidade, que conhece a nossa vida nos mínimos detalhes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos abandone, Senhor, nas tentações. Livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado aí, Tiago, pela condução desse momento, das palavras, que traz um alento aos nossos corações. E a gente quer também que outras pessoas possam compartilhar disso, né? Dessa mensagem, dessas orações que nós fazemos aqui. E para isso foi criado no ano 2000 o Clube Amigos da Boa Nova. Então é uma forma de a gente arrecadar recursos para manter no ar a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior. A FEAL, Fundação Espírita André Luiz, tem essa missão de comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo e de outros saberes. Então, se você puder colaborar, você não vai ajudar a FEAL, vai ajudar essas pessoas para receberem uma mensagem nos seus corações. Então, entre no site feal.colabore.org, né? Lá tem informações. Tem também a nossa central de atendimento 0800 12 018 38. E aqui do nosso lado tem um QR Code. Você pode apontar, você que está aí em vídeo assistindo o programa, tem o QR Code, você aponta com a câmera do seu celular, e aí você já vai para aquele ambiente onde você pode fazer a doação. Tem também a forma de doação através do Pix, na chave do Apoio FEAL é 11 97 261 0272. E a gente espera você aí, né, fazendo parte dessa família também. Eu queria dar um WhatsApp para você mandar mensagens para o Tiago, para o Nando, para toda a equipe do Alvorada aqui na parte da manhã, aqui na rádio, na TV. Você pode mandar no 5511 99643 3827. Nós vamos ficar muito felizes em receber a sua mensagem. A gente vai
poder responder suas questões, muitas dúvidas e também receber o seu abraço e nós devolvemos com o nosso aqui no ar. Então, além de a gente ir para frente aqui, antes que eu me esqueça, que eu já estava esquecendo, o Tiago vai falar para nós da importância de você se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova, né, Tiago? Sim, ô Nando, e só lembrando, esse 55 aí, coloca o maisinho na frente, que ele é o código do país, tá? É o código mais 55 e o 11 é o código daqui de São Paulo. Só para não, às vezes não dar problema no WhatsApp na hora que você vai adicionar, tá bom? E Nando, e você que faz parte do Clube Amigos da Boa Nova é algo tão maravilhoso porque você santifica os seus recursos e a FEAL com muito carinho agradece e retribui a você todos esses benefícios, porque você vai ter desconto na aquisição de livros, ter desconto na aquisição de seus itens de higiene pessoal, medicamentos, contratações de profissionais de saúde, eventos culturais, né, que a FEAL realiza, peças de teatro, enfim, de uma maneira assim, a FEAL querendo, né, Nando, também abençoar a sua vida, retribuir muitos benefícios. Então faça parte, ajude a patrocinar, nem que seja um segundo dessa programação que leva a Jesus 24 horas por dia. Isso aí, Tiago, muito obrigado. Aqui, ó, continuando o texto para terminar, o Emmanuel diz assim, ó, somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo o mestre foi claro em sua afirmação, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado, mas e redivivo, né? Quem não se lembra do meu xará lá na Bíblia, Tiago 2,17, dizendo: a fé sem obras é morta, Nando. A fé sem obras é morta. E o Emmanuel deu umas dicas para a gente, que ele listou, Nando, alguns frutos aqui que a gente pode ter, né? Paz, sabedoria, amor, esperança, fé, alegria, justiça. Mas como seria isso, ô Nando? Como que eu posso transformar esses frutos, né? Por exemplo, se você está num conflito, no meio de uma situação conflituosa, não seja você a aumentar o conflito, não. Se você está numa situação difícil, busque sabedoria para agir com discernimento, não apenas no impulso. Se você está sentindo uma pessoa que está ali ressecada, precisando de ajuda, auxilie ela sem exigir retorno. Uma pessoa que está desanimada, Nando, às vezes vai conversar com você e você dá a ela, de alguma forma, esperança de momentos melhores, de fé no futuro. Olha só como são exemplos simples de frutos que a gente pode extrair dessa nossa colheita, né? Veja aí, né, o que o Tiago disse. São pequenas ações. Não é necessário a gente, mesmo porque às vezes a gente não tem condições de fazer grandes vultos de, né, uma caridade, né, além do óbolo da viúva lá, quando a viúva chega lá naquele gasofilácio que era onde as pessoas colocavam doações, o rico chegava com milhares de moedas, centenas de moedas e colocava lá e mostrava para todo mundo. E aí Jesus chama a atenção daquela senhora que foi com pouquinho ou duas moedinhas e colocou ali, e ele, né, mostra para os apóstolos ali, os discípulos, os seguidores que estavam com ele, que o que ela estava fazendo valia muito mais, porque ela estava tirando do que era do necessário dela, e era pouco em relação ao que os outros faziam. Mas esse pouco tem grande importância. Então, quando a gente. Esse comportamento que o Tiago disse, de a gente não colocar muito fermento, né? Porque a massa vai levedar, em situações que a gente pode ficar em silêncio, que a gente pode apenas ouvir, que a gente apenas pode dizer poucas palavras, que a gente deixa de incriminar ou recriminar aquela pessoa que
teve já errou, já teve uma situação difícil, já não pôde sair daquela situação difícil e a gente vai e faz pesar mais ainda. Então é isso que o Tiago está falando. E são coisas que a gente tem muito condição de fazer, né? De a gente não criar mais tumulto, a gente não colocar mais pedra em cima aquele monte que já está ali sobre os ombros daquela pessoa. Isso a gente começa a ajudar todo o contexto. Por exemplo, eu não vou salvar o planeta porque isso não depende de mim. Estão cortando milhares de árvores, estão envenenando os oceanos e rios. Mas se a gente fizer a nossa parte de não estar fazendo isso, mesmo que seja pequena, bico do passarinho, que levava a gotinha para apagar o incêndio, a gente já está fazendo alguma coisa e importante pro bem geral, né? É sobretudo uma autoeducação também, né, Nando? E se você imaginar, por exemplo, fé, poxa, como é que eu gostaria, como é que eu poderia dar frutos de fé? No momento de dificuldade, de provação, Nando, você demonstra confiança em Deus, mas sem desdenhar, sem fugir do seu dever. Que dever seria, por exemplo, às vezes você está fazendo um tratamento médico, Nando, você confia em Deus, mas você também cumpre o seu dever de seguir corretamente aquele tratamento médico, tomando o remédio no horário correto, da forma correta. Use, inclusive, a sua água fluidificada que a gente fluidificou aqui, né, Nando? Pediu para a espiritualidade abençoar, para tomar os seus medicamentos. Olha só que coisa boa. Como é que eu poderia aplicar a justiça, Nando, esse fruto da justiça? Olha, você às vezes está numa situação onde você precisa respeitar o direito de alguém. E você compreende que as outras pessoas têm os seus direitos. Olha só o fruto da justiça aparecendo na sua vida. E da misericórdia. Como que eu poderia, Nando, apresentar esse fruto da misericórdia? Você já viu, né? Às vezes uma pessoa toma uma atitude que magoa a gente, que mexe com o nosso orgulho, ou mesmo que a gente acha inconveniente. E a gente dá o fruto da misericórdia compreendendo, Nando, a fraqueza alheia. Sem compactuar com o erro, né? Lógico, né, Nando? Mas a gente compreende a fraqueza alheia, as dificuldades, e aproveita aquele momento, inclusive, para aprender. Fala assim, ó, isso eu não quero fazer, isso eu não quero para minha vida. Então, olha só que situações tão normais do nosso dia a dia, a gente consegue colher esses frutos. Note que não envolve simplesmente um ato religioso, tá vendo, Nando? É isso mesmo. Não tem, o importante é a ação, né? Não é assim religiosidade, porque tem muito ateu que faz muito massa, que cumpre dentro da lei do Criador. Ele, ou aquele que fala assim. Você, de qual religião você é? Aí a pessoa fala, eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus. Então, muitas vezes, as coisas acontecem por esse caminho. A pessoa, ela é boa, a pessoa é caridosa, a pessoa está fazendo a parte dela, está ajudando o próximo, está ajudando o contexto geral. Então, é isso que mais que importa. Nosso querido Tiago, nós estamos chegando no final aqui de mais uma alvorada, né, com esse tema maravilhoso. Então, aí, as suas considerações finais aí, e depois das considerações, a sua despedida. Nando, que esse trabalho, pessoal, digno seja constante, né? Não seja uma emoção ali de um momento, mas uma inspiração passageira, né? Mas que a gente consiga perseverar no bem. Eu espero que a gente consiga realmente, até Jesus disse isso, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Que a gente se coloque nessa perseverança. O Emmanuel ensina que a vida espiritual não se mede pela quantidade de ideias, pelas flores, pelos adornos exteriores, né? Mas por essa vida nesses pequenos atos. Eu agradeço demais por trazer essa lição do Emmanuel para nós. Agradeço a espiritualidade que esteve conosco, que está aí também do seu lado, os nossos mentores, nossos anjos da guarda, que a gente possa se sentir cada vez mais em conexão com eles, né?
Gratidão aí, Thiago, por disponibilizar esse tempo tão precioso seu aí, de estar aqui presente. Agradecer a você que está conosco até agora. Esperamos você no próximo programa Alvorada. Muita paz, muita luz, muito amor no teu coração. E agora, Thiago, aquele tchau de sempre aí. Tchau, Tchau, Thiago! tchau. Tchau, tchau, gente! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.